Eu conheci um irmão que tinha a Bíblia anotada de todos os sermões que ele ouvia, a data que foi pregado e o nome de quem pregou aquilo. E aquela Bíblia era toda escrita. Uma Bíblia dessa não tem preço. A sua pode ser assim também. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Deixa eu explicar para os irmãos. Diz aqui, epístola de Paulo aos Filipenses. Por que epístola? Epístola significa carta, mas não uma carta qualquer, uma carta com conteúdo, mais composta, com mais itens, com capítulos. Isto é uma epístola. Epístola de Paulo, Paulo apóstolo, que fundou igrejas no seu tempo de apóstolo, aos Filipenses. Por que aos Filipenses? Porque ele estava a dirigir esta carta aos crentes que moravam na cidade de Filipos. Por isso a carta se chama aos Filipenses. No capítulo 1, verso 9, assim está escrito: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Só isso, não fecha a sua Bíblia. Paulo está escrevendo aos crentes da cidade de Filipos e diz que faz uma oração por eles. Mas nós sabemos que o texto não é apenas para os filipenses. O que está escrito, para o nosso proveito foi escrito, para a nossa edificação foi escrito. O Espírito Santo preservou este texto, que tem 2000 anos, para a nossa edificação espiritual. Paulo orava por aquela igreja, e naquela igreja havia lares. E certamente essa palavra não era apenas para a igreja como a comunidade geral, mas esta palavra era também para os lares daquela igreja. E hoje esta palavra serve para cada lar aqui representado, e para cada lar que nos acompanha através da transmissão, quiçá da gravação que você porventura esteja a assistir num outro dia qualquer. Paulo diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Paulo queria que os crentes tivessem o quê? O que os crentes deveriam ter? Amor. E a palavra amor aqui é a palavra agape. É a palavra amor que vai até as últimas consequências. O amor que, se preciso for, doa um rim. E eu brinco com os meus filhos, mas brinco de forma séria, e com a minha esposa também, que se for necessário doar o meu coração para que um deles esteja vivo, doarei com alegria. Mas papai, aí o senhor morre, mas você vive, e eu vou ficar feliz, e eu vou para o céu. O amor tem que ser assim, algo tão genuíno que faça a gente se querer bem. E não só se querer bem, mas querer o bem do outro. Não cobiçar o que é do outro, mas querer as coisas boas para o outro. E sabe, meus irmãos, como é que o amor pode crescer dentro de casa? Eu vou lhes dar uma receita. Nestas alturas, eu já posso falar assim, porque me casei no ano de 2011. Lá se vão 11 anos de casamento. No mês de julho agora completo 11 anos de casados. O segredo nosso se chama culto doméstico. No culto doméstico, nós estamos adorando a Deus em família. Nós não dependemos exclusivamente do culto público celebrado por toda a irmandade em comunhão. Nós estamos na nossa casa adorando a Deus e buscando a graça de Deus sobre nós. Primeiro era eu e Elaine, e às vezes a Milu participando também.
adorávamos a Deus, cantávamos um hino, um de nós trazia uma mensagem curta que fosse, mas trazia uma meditação, depois orávamos uns pelos outros e encerrava o nosso culto. E aí foram chegando os bebês, foram crescendo, e no começo os bebês só atrapalhavam a execução do culto. Se eu pegava o violão para tocar, a Ruth pequenininha queria tomar o violão da minha mão. Se era a Elaine com a Bíblia na mão, queria tomar a Bíblia da mão. Mas estava ali participando conosco. Depois foi a vez do Josué fazer a mesma coisa. E atualmente quem faz isso é a Dona Maria. A hora que pega o violão, ela vai, quer ela tocar. É ela que quer tocar o violão. Mas o culto doméstico nos aproxima do dono da família. E quem é o dono de uma família cristã? É o marido? Não é o marido? Não, é Deus. O dono de uma família cristã é Deus. Por isso eu quero dizer a você, jovem, que não se casou ainda, ou a você que não é jovem e planeja casar-se, só se case no Senhor, porque a verdadeira e autêntica comunhão de um lar começa com Cristo. Qualquer outro tipo de comunhão é efêmera, não é boa, não edifica, não leva a lugar nenhum. Eu sei que muitos de nós dizem, mas eu faço minha oração sozinho lá, eu leio minha Bíblia sozinho, mas se vocês todos são crentes em casa, é hora de marcarem um encontro para adorarem a Deus. Não para discutir, não para conversar sobre igreja, não para falar sobre dificuldades bíblicas, não, é para adorar a Deus juntos. Uma família que pratica o culto doméstico é uma família que tem um amor que aumenta mais e mais. Porque é o seguinte, meus irmãos, se estiver muito frio e tiver uma fogueira bem aqui, quem estiver aqui na frente e quem estiver lá atrás, quem vai sentir mais calor? A fogueira está acesa, tem gente sentada na frente e gente sentada atrás. Quem vai se sentir mais aquecido? Quem está na frente. Quem está atrás às vezes nem vai sentir o efeito e o calor. Assim também Deus é uma fogueira. Deus é luz. Deus é um fogo consumidor. Deus, na sua graça, quando nós o invocamos em nossa casa, quando nós vivemos com Ele, nós o adoramos, nós o invocamos em casa, Ele aquece a nossa alma. E diz a Bíblia em 1 João capítulo 4, verso 8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Ora, se Deus estiver bem presente em casa, o que é que vai aumentar dentro da minha casa? O amor. Onde Deus está, há amor. Onde Deus está, há paz. Onde Deus está, há perdão. Onde Deus está, há santificação. A chácara tem nos dado trabalho, mas um trabalho gostoso, porque estamos plantando. Nosso desejo é que nós venhamos a colher, mas ainda que não sejamos nós, alguém vai colher dos frutos que estamos plantando. Algumas eu acho que vão dar logo. A horta, por exemplo, está há 10 dias de ter a primeira colheita. Está bem bonita. E o seu Efraim vai construir outra lá do lado, né, seu Efraim? Para ficar bem bonita lá. E ele disse que vai comer umas alfaces nossas lá também. Mas aí a gente vai regar. Suado. Chega lá no meio daquela terra. E a mangueira está toda cheia de cinza e de terra. E a gente vai arrastando na roupa e na camiseta e tudo mais. Mas não estamos nem percebendo. Está lá, rega, tudo está suando e tal. Se estiver fedendo, a gente nem percebe. Mas aí, terminou a rega, o que é que a gente tem que fazer para ficar tudo bem? Depois de guardar a mangueira, né? Tomar um banho. Se bem que, na hora que a gente está daquele jeito, a gente não percebe que está sujo, né? O sangue está quente, aquela coisa toda. Aí toma banho. Toma um banho, põe
um polvilho granado debaixo do sovaco, né? Colocam um desodorante e sai bonitinho. Aí vai cheirar a roupa que você está usando. É cheirosa ou não? Não. Mas você não percebia. Mas agora que você está limpo, você vê o quanto ela estava suja. Quanto mais a gente adora a Deus dentro de casa, mais a gente percebe quanto nós estávamos errados em muitas coisas que fazíamos. Porque quanto mais a gente adora a Deus, mais o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quando a gente adora a Deus em casa, a casa fica mais solene. Nós passamos a nos tratar melhor. Nós passamos a nos perdoar mais. Nós passamos a ter uma visão diferente da nossa casa, porque a gente invoca a Deus e vive a realidade de Deus dentro de casa. Mas muitos lares não são assim. Vai acabar o culto, sabe o que vão fazer? Vão chegar em casa, ligar na televisão para ver o que está acontecendo naquelas casas de gente confinada, para ver quais foram os chutes do futebol, para ver as notícias das celebridades, ou para ver os debates políticos, para ver quem vai ganhar a eleição ou vai perder. Acabou o culto acaba nessa porta. E quando for dormir, nem se lembra do que foi pregado e nem se lembra do que foi cantado. Deus se torna um apêndice na vida de quem não adora Deus em casa. Então, se você é crente em casa e nem todos o são, convide-os para ler a Bíblia com você e fazer uma oração. Às vezes você não é pregador, não é cantor, não é nada, não tem importância. Culto não se presta com solos, com quartetos e tudo mais, como se isso fosse a base. O culto vem do coração. E o culto vem de uma adoração verdadeira, de um tempo que a gente passa com Deus de coração. E quanto mais tempo você passar com Deus de coração, menos vontade de assistir podcasts por aí você vai ter. Menos vontade você vai ter de ver esse mundo tenebroso que não traz nenhuma felicidade, nenhuma alegria para nós. Mais vontade você vai ter de se envolver com a obra de Deus. Por quê? Porque você sente falta, sente necessidade, você quer mais de Deus na sua vida. Não é o que cantamos aí? Reina em mim, reina em mim. Oferta de amor. Você começa a render ofertas de amor para Deus. E a sua vida muda. O seu dia muda. O seu almoço muda. O seu sono muda. Um dia me procurou no gabinete. Ai, pastor, não consigo mais dormir. Por que você não consegue mais? Não sei, olha, só tem pesadelos de noite. Meu filho, então, vem na sexta-feira aqui, nós vamos fazer um estudo. Não, pastor, eu tenho que assistir a sessão terror, que começa às 10 da noite. E aí eu pego todos os filmes de terror daquela série, de vampiro, e aqueles outros de mortos despedaçados. E eu preciso assistir aquilo todo, né? Eu disse assim, então, rapaz, como é que você não dorme à noite e assiste essas porcaria? Que isso? Olha o resultado aí do que você está enchendo a sua cabeça. Sua cabeça não é lata de lixo. Sua cabeça vazia é oficina de Satanás. Mas a Bíblia diz assim, de sorte, irmãos, que tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Quem ama a Deus e ama em casa, começa a amar o seu familiar e começa a conhecê-lo melhor. Elaine me conhece pelo olhar. Elaine me conhece até pelo trejeito da boca. Elaine me conhece até se eu levanto a cabeça. Ela sabe se eu estou cansado, se eu estou com dor, se eu estou com fome.
Por quê? Porque há percepção, nós começamos a prestar atenção uns nos outros. Há tanta gente que presta atenção em tanta coisa e desconhece a sua própria família. Aquele senhor chegou no serviço, mais um dia de trabalho, abriu a gaveta do escritório, de repente ele viu ali a foto do filho dele numa bicicleta. Ele falou, mas que coisa, eu nem lembrava dessa foto aqui. Eu acho que eu vou para casa passar uns momentos com o meu filho. Chegou para o chefe e disse, chefe, eu estou com uma necessidade familiar, será que o senhor lembra o banco de horas que eu tenho? Ah, pode ir para casa, não tem problema. Ele pegou o carro, foi para casa, estacionou o carro, chamou, ô Joãozinho, Joãozinho! A mulher veio e disse, o que foi, bem? Cadê o Joãozinho? Está na casa dele. Como na casa dele? Eu queria andar de bicicleta com ele. Rapaz, o Joãozinho casou faz 10 anos. E ele parou e disse, e eu nem vi. Há tanta gente crescendo, envelhecendo, dos nossos, e a gente nem viu. Quando dermos por conta, já foi. Isso é muito triste. E o que Deus quer, quando nós o adoramos dentro da nossa casa, no fundo do coração, é que o nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em total percepção. Eu devo perceber a presença dos meus amados dentro da minha casa. Eu devo considerá-los. Eu devo ter tempo com eles. Não esperar, quando não tiver mais, que a gente só percebe que perdeu quando não tem mais. Não é assim? Por exemplo, aqui ninguém dá valor para olhar para uma lâmpada acesa dentro de casa. Quem aqui olha para uma lâmpada acesa dentro de casa numa noite normal? Ninguém. A menos que está cheia de mosquito. Mas se não tiver, ninguém olha. Mas experimente acabar a força generalizadamente na cidade inteira e ficar 5 horas sem energia elétrica. Você fica, ai que saudade dessa lâmpada acesa, ai que saudade do clarão dela, não aguento mais essa vela. Aí quando chega a força, oh lâmpada! Você deu valor quando não tinha mais. Por que temos que esperar perder para depois darmos valor? Vamos dar valor enquanto temos. Diz o verso de número 10: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sabe o que acontece quando a gente adora a Deus dentro de casa, se enche de amor, começamos a perceber os nossos, amando-os e conhecendo-os, nós começamos a aprovar as coisas excelentes, ou seja, fazermos as melhores escolhas. Ouvi um testemunho lindo de uma pessoa que dizia que perdia o tempo dele com algumas coisas de mídia. E ele estava perdendo o carinho e o amor de sua própria família, enquanto ele mergulhava em coisas de mídia. E um dia ele despertou e disse: o que é que eu estou perdendo, trocando a minha família pela mídia? Não, a minha família vale mais do que a mídia. E ele deu uma guinada na vida dele, e hoje tem o amor da família e ama a família incondicionalmente. Muitos de nós precisamos fazer isto também, para começarmos a provar o que é excelente. O que é mais excelente para o domingo na minha casa? Celebrar uma grande festa com um monte de gentes, ou estar na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade? O que é mais importante? Assistir uma novela que ensina como pecar, ou gastar o meu tempo visitando pessoas que precisam da minha ajuda, estudando a palavra, ou fazendo coisas junto com a minha família? O que é alguma coisa mais excelente? Discutir relações ou construir uma relação melhor com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu filho, com a minha filha? Quando a gente
cresce no Senhor, nós começamos a aprovar as coisas excelentes, fazer o melhor. Um café da manhã não é só um café da manhã, é uma celebração. Um almoço não é apenas um repasto, é uma celebração de vida e de suprimento de Deus na nossa casa e na nossa família. Antigamente se namorava de mãos dadas, passeava-se em volta de uma pracinha, ouvia-se uma canção que prestava, comia-se um churro. Tinha que ser coisa bem barata, que se o namoro não desse certo, você não perdia muito dinheiro, né? Chupava um picolé, falava algumas palavras bonitas. Hoje ninguém faz mais nada disso. Hoje a situação não tem mais poesia, não tem mais beleza, não tem nada, não se aprovam as coisas excelentes. Um bom namoro, quando vai fazer as coisas excelentes, coloca Deus em primeiro lugar e juntos, porque eu quero dizer a você jovem ou a você que está solteiro, se vocês namorarem e não fizerem um culto agora, juntos no seu relacionamento, não espere se casar para melhorar. O que você é agora, você será muito mais depois. Preste atenção como a outra pessoa se comporta. Ela grita com os pais, vai gritar com você também. Ela desobedece os pais, também não vai aceitar nenhuma regra sua. Ela despreza, ela não dá bola, ela fala, vai falar de você também. O que nós somos vai se potencializar e não diluir. Portanto, é melhor nós construirmos uma vida diferente hoje, para que quando o lar estiver constituído, seja um lar santo que escolhe as coisas excelentes. E qual é o propósito de escolher as coisas excelentes? Está escrito aqui: para serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Vamos passar pelo julgamento, irmãos. Todos nós seremos julgados por Deus. Alguém diz, mas a Bíblia diz, em João capítulo 5, 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Não está escrito? Está. E como o pastor está dizendo, o crente não será julgado para ir para o inferno. O crente será julgado para receber galardões ou perdê-los. Vai prestar contas de cada palavra que disse, de cada atitude que teve, de cada chance que não aproveitou e de cada amor que deixou de semear ou de cultivar. Daremos conta de cada vida que esteve do nosso lado e de nós não viu nem bom testemunho e nem a mensagem de salvação. Daremos conta diante de Deus e apresentaremos a eles as nossas mãos. Há uma antiga peça chamada Mãos Vazias. Se lembram dessa peça? Mãos Vazias, peça maravilhosa. Estou desafiando vocês a fazerem essa peça aqui, viu? Fizeram, eu não estava aqui para assistir. Vamos fazer outra. Quantos anos faz que vocês fizeram essa peça? Quantos anos? Eu escutei um ishi ali. Quanto é o ishi? 20 anos. Quem aqui tem 25 anos? Levanta a mão. Quem aqui tem 25 anos? Quem aqui tem 30 anos? Levanta a mão. Quem aqui tem 50 anos? Levanta a mão. Mas ninguém tem idade nenhuma aqui, tem muita gente aqui que não viu. Então, vamos fazer essa peça. Estou desafiando vocês a novamente voltarem nessa linda peça. Nós vamos apresentar as nossas mãos para Deus. E eu quero ousar dizer para os irmãos, quem está feliz em apresentar mãos vazias, talvez nem entre no céu. Sabe por quê? Porque o verdadeiro salvo não se contenta em apresentar para Deus mãos vazias. Deus nos deu dons, nos deu talentos, nos deu tempo, nos deu oportunidades, nos deu recursos, para que com eles viéssemos a servi-lo na beleza da sua santidade. E quando não fazemos, ou nós estamos pecando contra Deus,
e seremos castigados. A Bíblia diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te, ou então não somos salvos. Então não receberemos castigo nenhum, porque vamos para o inferno e faremos boa viagem. É hora de despertamento. Diz o verso 11: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida que frutifica, uma vida que produz fruto. Lá em São Paulo, em minha casa, eu plantei um pé de acerola quando Ruth nasceu. Eu já comprei formadinha e tinha umas 2 ou 3 acerolas, provavelmente era de enxerto, mas ela não gostou do jardim e não quis mais produzir acerola nenhuma. Ela produzia muita folha, mas eu não comprei aquele pé de acerola para produzir folha. Então eu determinei o seguinte: eu vou adubar, eu vou estercar, eu vou colocar terra, eu vou pôr forte frutas, eu vou colocar salitre do Chile, vou fazer tudo o que precisa. Se em um ano ela não me produzir uma acerola, ela vai ser machadada, como diz o pastor Wilson, machado nela. E eu fiz mesmo. Tirei a terra de volta, coloquei a terra no humus, aquela coisa toda, coloquei os fertilizantes e tal. Um mês nada, outro mês nada, outro mês nada. Mas no 4º mês, meus irmãos, aquela acerola deu uma despertada. Em um ano ela me deu 12. Não foi o senhor, não? Porque essa caixa aqui, ela está com problema. Então. Eu percebi. Vocês perceberam que está com problema? Eu também percebi. Ela deu 12 safras. 12 em um ano. Eu nunca vi uma acerola amedrontada do machado como aquela. Ela falou assim: não, eu vou produzir bastante, que é para ele não me cortar. E agora que eu fui em São Paulo, eu vi que já está tudo cheio de florzinha lá outra vez, e vai dar outra boa safra. Assim deve ser a nossa vida. O Senhor está olhando. O Senhor está vendo se nós produzimos algum fruto digno de arrependimento. E o Senhor está dizendo: olha, estou adubando você, Igreja Batista Barbosa. Eu estou adubando a sua vida, crente que nos acompanha pela internet. Eu estou mandando a palavra. Eu estou mandando a mensagem. Eu estou despertando. Eu quero ver o fruto disso. Vidas transformadas, culto doméstico, o amor em ação, as escolhas excelentes, a percepção dos nossos queridos, fruto de justiça para o dia de Cristo. Mas, se nada acontecer, o Senhor sabe tratar com aqueles que, se forem crentes, saberão que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se não forem crentes, saberão que Deus não os castiga, porque não é pai deles. E se não é pai deles, não vai discipliná-los. É hora de voltar-se para Jesus. É hora de colocar a sua família aos pés de Cristo. É hora de voltar e praticar o culto doméstico dentro de casa. É hora de ler a Bíblia não só aqui na igreja, de lê-la em casa. É hora de cultivar hábitos saudáveis e espirituais na sua vida. É hora de desconectar o diabo da sua televisão, do seu celular, das suas redes sociais e conectar-se espiritualmente ao Senhor Jesus Cristo, que é o todo da sua vida. E então os resultados certamente virão. Vidas transformadas pelo poder do sangue de Jesus. Que seja assim na minha vida e que seja assim na vida de todos os amados irmãos em Cristo, daqui, da internet, e quem porventura assistir essa filmagem, esta gravação. Que Deus nos abençoe. Amém.